Dr. Welber Galvão Novaes. O Welber é biólogo, mestre em zoologia e doutor em ecologia. Trabalha na área de risco da fauna em aeródromos, manejo de fauna silvestre, ecologia de aves e ecologia de populações de urubus. Foi coordenador do programa Fauna nos aeroportos brasileiros, no Aeroporto Internacional de Manaus e no Aeroporto Internacional de Salvador. Atualmente é oficial da Força Aérea Brasileira, atuando no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, na assessoria de gerenciamento do risco da fauna. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a comissão aí por ter me convidado para participar. E... tem que agradecer. E é muito bom estar aqui nesse evento. A gente almejou muito ter um espaço como esse no país e ter um espaço para falar um pouco daquilo que eu venho trabalhando aí há 12 anos, um pouco com os urubus. É muito prazeroso, principalmente tendo um dos autores que eu mais li na plateia, o Dr. Dobia e o Dr. Devold. Bem, quando eu comecei a estudar essas aves, foi justamente uma demanda que surgiu lá no aeroporto de Ilhéus, onde eles já estavam tendo problemas de colisões, e eles buscaram a universidade que eu estudava, que eu fiz a graduação, a Universidade Estadual de Santa Cruz, e eu estava ali naquele final do curso de graduação, sem muito saber o que fazer, e surgiu a oportunidade de desenvolver meu trabalho de mestrado, estudando aí essas espécies, tendo naquela época o apoio da Infraero para desenvolver essa pesquisa. E lá naquela época, as pessoas questionavam: para que você vai estudar o urubu? Por quê? Porque se eu perguntar aqui qual que é a melhor maneira de gerenciar o problema causado pelos urubus, eu acredito que todo mundo vai ter certeza de qual que é a resposta. Alguém gostaria de arriscar aí uma resposta? Qual que é a melhor estratégia para controlar o problema causado por urubu? Controle do lixo, controle dos focos atrativos. Ou seja, a resposta do meu trabalho já estava feita sem eu nem começar. Vamos cuidar do lixo, está tudo resolvido. Então, isso me instigou um pouco mais no doutorado que eu fiz em Manaus. Quem conhece Manaus sabe que é uma cidade bem legal para estudar os urubus, Então, lá fui eu morar em Manaus por 6 anos. Vou aproveitar a oportunidade e agradecer pessoalmente o coronel Chonhar, que eu não tive a oportunidade de agradecer ele na época do Seripa, que era o chefe do Seripa, e deu todo o apoio logístico para que eu desenvolvesse aquele trabalho, inclusive o carro dele, aquela caminhonete para eu ir lá para o meio dos matos, e ele ficava sem um carro lá. Então, sou muito grato a ele. Então vamos lá. Melhor maneira de você entender como que a espécie se relaciona com o ambiente é conhecer o habitat que ela vive, O que é o habitat? É o local onde a espécie... estou apertando errado aqui também. Local onde ela encontra recursos e condições que permitem a sua sobrevivência e a sua reprodução naquele local. E os ambientes urbanos têm se tornado o habitat de muitas espécies. Tem se tornado um problema porque a diversidade da ave e fauna ela tem caído nos ambientes urbanos, porém muitas espécies se beneficiam desse local. Aqui um exemplo muito claro dos pombos, não é isso? Eles se beneficiam, suas populações aumentam e as espécies que não são tão habituadas no ambiente urbano acabam sofrendo um pouco. Nesse cenário, temos aqui os nossos amiguinhos urubus, que muita gente não sabe, não é apenas uma única espécie. Nós temos 7 espécies que compõem a família. Mas, em Manaus, o nosso objetivo era tentar estudar o máximo possível das espécies, mas as observações permitiram a gente estudar um pouco mais a fundo o nosso urubu de cabeça vermelha, o Coragyps, o Cathartes aura, e o urubu de cabeça preta, que é o mais comum nos ambientes urbanos
e que a maioria das pessoas conhecem e já sabe qual que é a melhor estratégia para gerenciar. Mas esse cidadão aqui, será que o controle do lixo na cidade urbana, nas áreas urbanas, é o suficiente para gerenciar os problemas causados por eles? Tá. Bem, então, eles fazem parte da família Cathartidae, né? São os abutres do Novo Mundo. Tem os abutres lá da Europa, Ásia, que é um outro grupo, outra família, mas eles têm uma similaridade ecológica, né? Por se alimentar de animais mortos. Não são 7 espécies. Desempenham uma função importantíssima para o meio ambiente. Não adianta exterminar os urubus e está tudo bem, porque a aviação pode até estar melhor, né, mais segura. No entanto, haverá um desequilíbrio muito intenso, como tem ocorrido na Ásia, onde a população deles caiu tão fortemente que outros problemas surgiram, como por exemplo o aumento da população de cachorros com raiva, que estão transmitindo isso para as populações, porque sem os urubus para consumir o lixo da cidade, os cachorros ocuparam ali aquele espaço, né? Então é só um pequeno exemplo. Muitos outros impactos ocorreram lá em virtude aí do declínio das populações desses urubus. Mas estamos falando principalmente desses dois que estão aí enfrentando, estão sendo muito beneficiados. Suas populações têm crescido bastante. O cabeça vermelha ele ocorre desde o norte dos Estados Unidos até o extremo sul da Argentina, e o urubu de cabeça preta ele ocorre do sul dos Estados Unidos até aqui, parte do sul, Chile, Argentina, tá? Então, como eu disse, essas duas espécies têm aumentado significativamente nos últimos anos, né? Taxas aí superiores, perto de superior a 10% ao ano. Esse estudo ele leva em conta a população de urubus nos Estados Unidos. Infelizmente no Brasil a gente não tem esses dados, mas dá para afirmar que nossas populações de urubus também têm aumentado nesse lado aqui do hemisfério, tá? Qual que é o problema do aumento dessa população? Problemas como esse. Cuidado, urubus podem causar danos aos seus carros, né? Tá aqui, eles pousam nos carros lá. Isso é mais nos Estados Unidos. O pessoal, os nossos colegas aqui devem conhecer bem. Fazem poleiros em cima das casas, ninham nos parapeitos de apartamentos. Isso aqui aconteceu já em São Paulo. Tem um artigo publicado lá nos anos 90 sobre isso. Ataque a animais de criação, né? Os filhotes, os bezerro que acaba de nascer, eles acabam atacando. Isso é um problema. E o tema que eu estudo aí há alguns anos e é o objetivo dessa palestra são as colisões com aeronaves. Estão as que causam mais dano às aeronaves, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, 2,9 e 1,2 milhões de dólares para a aviação civil e militar americana nos últimos anos. No Brasil, a gente não tem assim um número correto dos custos, como foi dito aqui anteriormente, mas foram 1.577 colisões entre 2000 e 2016. Aqui é o ranking que nós elaboramos tempo atrás e está aí disponível no site do CENIPA, que é a severidade relativa de cada espécie. Então observem que das 1, 2, 3, 4, 5, das 6, 5 são os urubus. Ou seja, precisamos cuidar desses bichinhos para não causar problema com a aviação. E a melhor maneira, como eu disse, é investigar a maneira com que eles se relacionam com o ambiente. Será que eles utilizam o ambiente da mesma forma? Então, esse trabalho foi desenvolvido em Manaus, como eu disse anteriormente. Nós distribuímos, para tentar investigar essa relação, 80 pontos distribuídos por toda a cidade de Manaus, incluir algumas áreas verdes no entorno. Para quem conhece Manaus, essa área aqui já é uma área bem preservada, com bastante
área de floresta, né? Em cada ponto desse nós fizemos uma área de amostragem, onde era feita uma observação e a gente considerava as características que haviam no entorno, né, num raio de 200 metros naquele local. E investigamos a influência de algumas variáveis presentes no ambiente urbano que poderiam estar influenciando a ocorrência dessas duas espécies de urubus. Primeira, as feiras livres, né, que tem uma grande quantidade em Manaus, mas isso pode ser comum em muitas cidades brasileiras. Lixeiras, esse tipo de lixeira em específico, né, que são aquelas lixeiras contêineres que normalmente são utilizadas, normalmente são abertas, acumulam grande quantidade de lixo. Os igarapés, né, os rios e riachos, que são muito comuns em Manaus, e quase sua totalidade são poluídos, né, e o esgoto e o resto de peixe, que também é muito comum em Manaus, são descartados diretamente nessas áreas. Presença de locais para descansar, os poleiros, né, árvores secas, mortas, ou mesmo antenas, postes, eram considerados aí como as variáveis que a gente analisava. Por fim, a proximidade de fragmentos florestais, né? Se dentro daquela área amostrada se existia ali fragmento florestal. A análise de dados que nós utilizamos, a gente fez uma modelagem para tentar estimar a probabilidade de ocorrência tanto do urubu de cabeça preta e vermelha, de acordo com a presença ou ausência daquelas estruturas que eu acabei de falar. E um segundo passo, a gente fez um mapa ilustrativo com os dados de abundância, né, das espécies. A média de urubu por cada ponto daquele, a gente, utilizando um programa, o ArcGIS, a gente elaborou aí uns mapinhas para ver como que era a distribuição dos urubus na cidade de Manaus. Bem, o urubu de cabeça preta foi detectado, né? Foi dos 80 pontos em 66, ou seja, 82% dos pontos que a gente amostrou, o urubu de cabeça preta foi visto. O urubu de cabeça vermelha, menos comum, no entanto, 38% dos pontos ele também foi observado. Bem, isso daqui é um grafiquinho que mostra a influência. São vários modelos que são gerados com base nas informações que são coletadas. E esse modelo gerado, ele ranqueia qual que reflete melhor a influência daquelas variáveis. E aqui a gente observou que lixeira e igarapé eram duas estruturas que influenciavam positivamente a detecção do urubu. Então ele estava ali, era muito fácil de observar. E a ocorrência, observem que era para ter um eixinho desse aqui, um ponto, né, com a variação ali dos dados. No entanto, o urubu ele era tão associado com as lixeiras que, olha só, eram 11 pontos, dos 80 pontos, 11 pontos tinham lixeira daquele tipo container. Então, dos 11 pontos tinham urubu. E onde tinha lixeira, não teve urubu, não teve nenhum ponto que tinha lixeira e não teve urubu. Essa associação, como o modelo é calculado com log, não existe o logaritmo de zero, né? Então o modelo não entendeu, não conseguiu calcular, tão grande era a associação. Então a gente fez aqui só um cálculo adicional que diz que a probabilidade de ocorrência de um urubu de cabeça preta no local que tem lixeira comparado a um local que não tem é de 3 vezes maior, né? Então a associação dele com esse tipo de estrutura comum nas cidades brasileiras é muito alta. Já o urubu de cabeça vermelha, ele está, olha aqui, a ocorrência dele está fortemente associada com fragmentos florestais, que é muito comum na cidade de Manaus. E
é afetado negativamente pela feira livre. Já já eu vou falar por que essa espécie teria esse efeito negativo. E aqui o mapa de distribuição. Quem conhece Manaus, essa aqui é a região central da cidade, muitas feiras, terminais pesqueiros. Alguns colegas aqui já operou na baseira de Ponta Pelada. Aqui é o principal foco, 1 quilômetro da cabeceira, mais de 100 urubus em média. Aqui no outro lado é o porto da Ceasa. Então aqui a gente consegue ter uma boa dimensão de quanto eles estão distribuídos, né? Principalmente na região central da cidade. Por outro lado, o urubu de cabeça vermelha, olha aqui, as bolinhas bem pequenininhas, de zero, ausência praticamente, né? Eles só ocorreram nesses pontos que tem umas bolinhas um pouco maiores. Então a gente vê, né, como o modelo lá indicou, que eles estão bem associados com as áreas verdes, né? Já a área central da cidade, que é densamente urbanizada, eles não são tão comuns. Bem, os 4 anos do meu doutorado se resumem, eu acho, essas duas imagens. Então, a diferença é bem marcante, né? Aqui está bastante concentrado cabeça preta, cabeça vermelha já está nas áreas com maior concentração de áreas verdes. Bem, o urubu de cabeça preta, como eu já disse no início, está fortemente associado com lixo. É fato. Os recursos, né, que a população disponibiliza para ele. O ser humano vem disponibilizando para ele. Então, peixe morto, aqui o igarapé com muito recurso para ele. Água e comida no mesmo lugar, para ele né? Isso aqui é uma maravilha. Já o cabeça vermelha, né, associado aí aos fragmentos florestais. Por que o urubu de cabeça vermelha teve aquela influência negativa das feiras livres? Os estudos da biologia dessas espécies indicam que esse indivíduo aqui, hierarquicamente falando, domina esse. E eles, na natureza, esses aqui preferem carcaça de pequeno tamanho. Porque se eles fossem numa carcaça muito grande, esse aqui vai chegar e vai tomar o lugar dele. Então, as feiras livres acabam oferecendo muita comida. Se fizer uma analogia com os ambientes naturais, que é como se tivesse um boi, uma carcaça de um boi morto aqui. Então esses aqui, eles não costumam usar isso aqui porque, hierarquicamente falando, eles vão perder disputa. Então eles vão para as áreas de fragmento florestal consumir as carcaças pequenas de animais, ratos, de pequenos roedores, outros animais que eles podem consumir e antes que o urubu de cabeça preta chegue. Então aquela relação negativa da feira livre, a gente entende que seja esse comportamento das duas espécies. Então, isso tem influência na aviação? A gente viu nas palestras de ontem que o grande problema, né, relacionado ao urubu está fora dos muros dos aeroportos, né, nas cidades, e é fato. Porém, o urubu de cabeça vermelha, ele é também muito associado com áreas verdes que são presentes nas áreas dos aeródromos. Aqui é o aeroporto Eduardo Gomes, né, Manaus, e aqui é a base aérea de Ponta Pelada, também em Manaus. Observem a quantidade de fragmentos florestais que existem nesses aeródromos. Então isso facilita a presença ali dos urubus de cabeça vermelha dentro do aeródromo. Além disso, não é só carcará que é atraído pelo corte de grama. A gente via muito isso no aeroporto de Manaus. E olha aqui um animal morto. Isso aqui é uma cobra, estava morta na área operacional,
e eles estavam lá se alimentando desse animal que não é tão grande e não vai chamar a atenção do urubu de cabeça vermelha. Então, é um ambiente favorável para que eles utilizem. Além disso, a característica de voo deles influencia nas características das colisões. A gente vê, durante o trabalho que a gente desenvolveu no aeroporto de Manaus, a gente observava que o urubu de cabeça vermelha, ele voa até 50 metros, numa concentração maior que o de cabeça preta. No entanto, em alturas maiores, acima de 50 metros, é o cabeça preta que voa mais alto, né? Então isso acaba influenciando na característica da colisão. Ou seja, as colisões mais baixas são com de cabeça vermelha. Fora do aeródromo, ou seja, na asa, é mais com cabeça preta. O mesmo resultado, né, bem parecido, foi encontrado por um autor americano, o Avery, que encontrou o mesmo padrão. Então, até 100 metros, o de cabeça vermelha, né, a barrinha branca, é maior, né? Quando vai aumentando a altura, o cabeça preta acaba sendo maior, né? Há uma inversão aqui dos dados, quanto maior a altura. Isso reflete no número de colisões. 60% das colisões com urubu de cabeça preta no Brasil são fora do aeródromo. Já o cabeça vermelha, 91% é dentro do aeródromo. Diferente até do que eu conversei ontem com o doutor Devolt. Nos Estados Unidos, esses dois são mais comuns fora do aeródromo. Já que a gente tem essa relação interna. Também saliento que colisão com urubu fora do aeródromo é difícil de identificar, né? O piloto viu uma ave preta, ele vai dizer que é urubu. Então pode haver aqui também uma falta de dados com relação a essas espécies. Então é muito mais fácil identificar uma colisão com urubu de cabeça vermelha, porque você está vendo a carcaça ali. Um dado interessante, que é do colega que está aqui nos assistindo, ele fez uma análise. O urubu de cabeça preta lá nos Estados Unidos, ele analisou somente as colisões dentro do aeródromo, e o urubu de cabeça preta lá não figurou entre as 66 espécies no ranking que ele elaborou. Então o urubu de cabeça preta não é muito comum dentro da área do aeródromo. Então, como que a gente pode solucionar aí os problemas causados pelos nossos amiguinhos? Translocação é uma das medidas sugeridas para algumas espécies de aves. Será que é uma boa medida para os urubus? Em parceria aí, na época que eu trabalhei em Manaus, programa Fauna dos Aeroportos Brasileiros, acredito que a maioria aqui conheça. Quem não conhece, já foi dito ontem, né, os 12 aeroportos contemplados de 2009 a 2014. E em Manaus a gente desenvolveu esse trabalho, que foi avaliar a translocação com o objetivo de ver qual que era a taxa de indivíduos translocados que voltavam para a área do aeroporto de acordo com a distância. Tá? A gente mediu 3 distâncias e viu se quanto mais longe, menor era a taxa de retorno. Mas para a gente o mais importante não era saber se os bichos retornavam, era saber se a quantidade de urubu dentro do aeroporto ia diminuir. Porque não adianta você tirar vários indivíduos de dentro do seu aeródromo e outros ocuparem aquele lugar, tá? Então, essa era a principal avaliação que a gente queria fazer. A gente capturou com esse tipo de dois tipos de armadilhas, colocamos uma etiqueta na asa deles, fizemos a soltura. Observem que era muito fácil identificar os indivíduos. Cada local de soltura era uma cor de etiqueta, então era muito fácil saber aonde aquele indivíduo foi solto. Então nós soltamos a 100 km, 150 e 200. E a recaptura dele era através de censos que a gente fazia na área do aeroporto, e quando nós observávamos eles, bastava anotar o número, a gente tirava uma foto, né, para confirmar,
E aqui, isso aqui já é na área do aeroporto. Isso aqui é a cerca operacional do aeroporto de Manaus. Então, alguns voltaram. Bem, 98 urubus foram translocados, 76 cabeça vermelha, 16 cabeça preta, 6 urubus da mata. Aqui já aparece aí um bichinho um pouquinho mais diferente, que só ocorre lá na região amazônica. 38 foram soltos a 100 km, 26 a 150 e 26 a 200, e nós soltamos 8 urubus no mesmo local. Capturamos, marcamos e deixamos eles no aeroporto. Já já eu vou dizer por quê. Bem, 25% dos urubus voltaram para o aeroporto. Podemos dizer que isso é uma boa taxa. Se eu estou tirando 75% do meu problema, é um número positivo, né? A taxa de retorno, 15% soltos a 100 km voltaram, 7% a 150 e, misteriosamente, a 200 km, 57%. Não me perguntem por quê, porque não consegui. Taxa de retorno por espécie, 12% dos urubus de cabeça preta voltaram, ou seja, foram vistos no aeroporto novamente. 27% do de cabeça vermelha retornou e 33% do urubu da mata retornou. Mas, como eu disse, essa não era a informação mais intrigante que a gente queria ter. Essa era a melhor. Para mim, isso aqui resume muito bem se translocação para urubu funciona ou não. Então, no geral, nós tínhamos menos de 20 urubus antes da translocação, e olha como subiu. Ué, eu não tirei o urubu de dentro do meu aeroporto? Por que subiu aqui? Observem que o urubu de cabeça preta, ele aumentou durante as capturas. Depois ele deu uma queda, mas não foi significativo essa diferença. Já o cabeça vermelha, durante as capturas diminuiu. Lembra que eu falei que o cabeça preta espanta o vermelha? Eles estavam sendo atraídos pelas armadilhas dentro do aeroporto. Por isso que aumentou de cabeça preta e diminuiu de cabeça vermelha. Quando terminou a campanha de captura, as duas espécies, o cabeça preta diminuiu um pouco, mas o cabeça vermelha voltou lá para o que era antes. Bem, para mim está bem claro que translocação para o urubu não é tão eficiente. Mas por que assim? Apenas 25% dos urubus retornaram para a área do aeroporto. A área do aeroporto não significa a área de vida do urubu. Um estudo desenvolvido nos Estados Unidos, com urubus marcados com GPS, semelhante a esse, ele observou que 80%, lembra que do meu caso só voltou 25%, 80% dos urubus monitorados se movimentaram em direção ao local onde foram capturados. Mas eles não voltaram para o ponto exato onde eles foram capturados. Eles retornaram para a sua área de vida. A área de vida de um urubu pode chegar a esse tamanho aqui. Tá? São, de acordo com o estudo do colega aqui, ele pode chegar até 72 mil hectares. Então, o urubu que foi capturado aqui e levado lá para 200 km para cima, 100 km para cá, ele voltou, provavelmente. Mas não para aqui. Ele voltou para aqui, voltou para aqui, para aqui. Depois ele veio aqui para o aeroporto. Ele foi para cá. Lembra os 8 urubus que eu soltei dentro do aeroporto? Dos 8, só 2 eu vi de novo. 6, nunca mais eu vi. Ou seja, ele foi capturado e marcado aqui, amanhã ele veio para cá, veio para cá, veio para cá. Então, a gente está mexendo com a população imensa, num ponto muito menor. A área, agora me fugiu
o número, por exemplo, a área patrimonial do aeroporto de Manaus. Thaís está aqui? Quanto? 14 hectares? Eu sei que é bem menor, né? Então, você está mexendo com a área de vida muito pequena. Bem, então, necessita ter uma avaliação muito criteriosa para se utilizar a translocação. Primeiro, custo-benefício, tempo gasto nas capturas de translocação, logística, equipamento. Você tem que ter uma caminhonete para levar esses bichos, custo com combustível. Tem que haver, se a taxa de retorno é muito alta, se há redução na taxa de colisões. E outra, os órgãos ambientais sugerem que seja feita uma estimativa de sobrevivência das aves translocadas, ou seja, lá no local onde ele foi solto tem que ter monitoramento deles. Aí você vai pegar a tua equipe que tem que estar no aeroporto, vai mandar para 200 km de distância ficar monitorando. Então é um pouco complicado. E aqui eu gosto muito desse exemplo, que é quando tem formiga no açucareiro na casa de vocês, o que é que vocês fazem? Mata as formigas todas. Você vai passar o dia inteiro e não vai resolver o problema. Todo mundo aqui vai tampar, trocar de açucareiro, botar um pires com água, alguma coisa desse tipo. Isso é modificação do habitat. Então, para mim, não tem estratégia melhor. Então, tem que eliminar o que está atraindo esse animal para a área do aeroporto, no caso específico do urubu de cabeça vermelha, e fora do aeroporto, o lixo, os empreendimentos que operam de forma inadequada, atraindo animais para a sua área. Então, eliminando alimento, abrigo, repouso e água, um passo bastante importante foi dado. No caso dos urubus, por que se usa esse tipo de lixeira próximo de aeroporto? Por que não utilizar uma com tampa? Trabalhar com a população, também não basta pôr uma lixeira com tampa e o cidadão abre e nunca mais fecha. Tem que ter um trabalho de educação com as pessoas. Então, evitar esse tipo de acúmulo de lixo no entorno. No caso do urubu de cabeça vermelha, tem uma observação das carcaças que surgem no aeroporto, tanto de colisões, teve um pouso, a equipe tem que estar atenta para retirar essa carcaça o quanto antes. Naturalmente morrem animais nas proximidades da pista, então tem que ter esse cuidado de observar se não tem esse tipo de situação no teu aeródromo, está recolhendo sempre esse tipo de atrativo. O urubu ele adora ficar pousado lá nas antenas, estruturas que existem nos aeroportos. Nos Estados Unidos, esse tipo de espantalho é muito utilizado, que são efígies ou a própria carcaça do urubu taxidermizada, que é pendurada na área onde eles gostam de ficar, e aqui nunca mais senta outro enquanto tem essa carcaça. E estudos mostram que até mesmo tirando a carcaça eles evitam pousar ali novamente. Então uma estratégia que surtiu efeito positivo lá. Usar algumas espículas pode ser importante, embora algumas dessas não sirvam muito para o urubu, porque ele tem as pernas grandes, mas alguma pode ser tentada para evitar que eles pousem. Bloquear o atrativo de água dentro de aeródromo é fundamental. Isso aqui é chover no molhado, todo mundo sabe. E como o Coronel Rubens agora há pouco falou, fogos de artifício ele tem pouca eficiência. Existem equipamentos, aqui é laser, que pode ser utilizado em puleiros, para incomodar eles, e arma com pirotécnicos que são utilizados a grande altitude, que eles voam alto. Então você tem um cone de urubu voando lá na cabeceira. Então, com esses equipamentos, você consegue atingir o local exato que você quer, tá? Então, existem equipamentos profissionais, que infelizmente ainda não é utilizado no Brasil. Aí tem questão de importação, várias burocracias,
Mas fica a dica de tentar buscar aí essa alternativa. Bem, finalizando, uma sugestão é conhecer muito bem a espécie de problema. Porque eu posso ser contratado para um aeroporto e o problema dele, ele vai dizer, urubu controla o lixo. Mas esse estudo mostra que não é simples assim. A gente tem que conhecer muito bem a nossa espécie problema, qual o comportamento dela, o que ela gosta, que horas ela acorda, que horas ela vai voar, que horas ela está em repouso. Isso é conhecer a biologia do animal que está causando problema. Isso vale para todas as espécies problema. Quero, carcará. Identificar aquilo que está atraindo, né, para a tua área. Utilizar a medida de manejo correta, como eu disse, dos pirotécnicos. Evitar de usar aquilo que vai se adaptar bem, eles acabam se acostumando. Uma coisa que eu esqueci de falar antes na pirotecnia, uma coisa importante, também foi citado pelo Coronel Rubens, é o abate associado com pirotecnia, para que o animal, ele acredite que aquele pirotécnico está matando um indivíduo. Não é matar 300, 500 urubus numa única semana. É você usar o abate controlado. 1, 2 indivíduos, 3 indivíduos no início do manejo. Dali 2, 3 semanas, você já não precisa mais matar nenhum, porque eles já estão espertos. Sabem que aquele barulho é perigoso para ele, porque tem bicho morrendo. E tem que haver uma integração, todos os responsáveis pela segurança de voo, no aeródromo e fora dele. As autoridades ambientais, as prefeituras e dentro do aeródromo. Não adianta o pessoal de meio ambiente querer desenvolver uma técnica se o pessoal de segurança de voo acha que ele está paralisando as operações dele e está atrapalhando, está causando atraso e aquilo é ruim. Então tem que ter interação entre os stakeholders de todos os setores para que essas medidas surtam efeito. Bem, gostaria de agradecer. Acho que eu falei até antes do tempo que eu não vi a plaquinha de 10 minutos. Então, pessoal, muito obrigado. Estou à disposição aí para as perguntas. Eu de novo, Luciano. Eu acho que acabei falando antes da sua apresentação. Eu achei que foi muito mais assim, muito mais a ver com o que eu tinha comentado, né? O comentário que eu tinha feito. Mas eu não pude deixar de, rir, né? Quando você comentou sobre as lixeiras, porque a nossa universidade, ela está dentro de uma asa, né? A gente tem um problema muito interessante em Goiás, né? Eu não sou de Goiânia, estou morando em Goiânia, né? Sou professora lá. E dentro da universidade a gente tem uma população de 77 macacos pregos, né? Não sei se vocês conhecem o alcance da problemática de um macaco prego, mas a gente tem macaco prego que invade, por exemplo, laboratório de química, sai com vidro de ácido, joga nas pessoas, que invade a lanchonete, bate nos alunos para roubar saco de biscoito, e chegam os animais para a gente fazer amputação de mão, porque eles metem a mão dentro da latinha e etc. E esses macacos, a gente teve que fazer um trabalho grande junto com o pessoal da AMA, lá na cidade, porque eles desenvolveram técnicas, a gente desenvolveu várias fechaduras de lixeira, e eles desenvolviam técnicas que o macaco prego, não sei se vocês sabem, eles usam, né, instrumento, ferramenta para várias coisas. Eles desenvolveram técnicas lindas para desenvolver todas as fechaduras de lixeira que nós inventávamos, e eles conseguiam abrir a lixeira. E eles carregavam esse lixo para longe, para as regiões de longe, né, de onde estava a população do campus universitário, e implicava mais próximo à área do aeroporto e, consequentemente, atrair uma quantidade maior de aves. Então, a gente chegou num ponto onde os macacos estavam sendo um problema maior do que os urubus, né? Vai explicar para a população que, para evitar bird strike, você tem que controlar o macaco prego, né? É uma coisa um tanto, ninguém macaco prego não vai agarrar no avião, né? Então, assim, a gente tem uma complexidade de atuação muito grande, né? E agora, depois de vários anos, né, tentando trabalhar com esses macacos, a gente resolveu fazer uma grande, né, um controle populacional dos macacos pregos. A gente faz não só a vasectomia dos machos, mas também a castração das fêmeas. A
a gente está conseguindo reduzir a população e foi inventada uma nova lixeira anti-macaco, mas não anti-humano, que é o problema que você está falando, né? O macaco a gente conseguiu, agora a gente tem que controlar a população aqui, né, para que eles fechem, que o único problema agora de controle do urubu é controlar a população que deixa a lixeira aberta para o macaco carregar o lixo para aquele lugar, né? Então, é complexo, não é só o fato de ter o choque, é muita coisa ao redor. Isso, exatamente. Não basta um único ente fazer o que deve ser feito se o outro não fizer. É um quebra-cabeça. Ele só completa se todos colocar a sua pecinha ali para funcionar. Bom dia, sou Dina, atuo no aeroporto Júlio Belém de Parintins, Amazonas. E esse ano também eu realizei uma translocação para cumprir um plano de manejo. Nós solicitamos 500 urubus para translocação. Só que aí eu coloquei em espaço bem menor, né, por causa que nossa asa ocupa, no caso, toda a cidade, que é uma ilha pequena. Então, eu só consegui levar o mais longo, foi 90 quilômetros. Mas eu fiz em 50 e 90. Os de 50 retornaram, nós tivemos incidência, eles mesmos, nós levamos também para 90, com 2 marcas. E eles não voltaram. E aí a gente, na observação, o que eu tive que eles não voltaram por causa da rota, que eles encontraram locais onde foi propício de alimentação, né? E os que voltaram para o aterro. Não tirei do aeroporto, porque do aeroporto nós temos incidência de cabeça vermelha, mas que eles utilizavam por causa do inajazeiro, uma fruta que ficava também na área de fragmentação. Então, nós reduzimos, e também com artifícios que eu bolei lá com um CD e que fez efeito, né? Utilizando pedaços, aí ele fazia uma movimentação do sol, né? E aí evitava. Então, eu observo assim, que como você, eu concordo que a translocação, ela não vai surtir efeito, mas que a própria natureza do urubu faz haver a redução, né? Observando, por exemplo, no período do verão, eles reduzem de forma significativa por causa que eles têm uma desidratação, né? Por que eles, no período, por exemplo, de chuva, eles proliferam? Porque tem água, tem no lixo. Então, eles vão se alimentando. E no período do verão, eles desidratam. Então, eles acabam morrendo. E eu observei isso do ano passado para cá. Então, no período do verão, a gente encontrava urubus mortos por causa da desidratação. Então, eu observo assim que a redução deles, ou no caso a aproximação, é um problema que a gente vai, porque o urubu é um animal que está se acostumando. Ele já é um animal urbano, né? Então, o que a gente pode fazer realmente é uma educação da população, porque nós estamos num trabalho, nós conseguimos transformar nesse período um lixão em um aterro. Estamos trabalhando no aterro. Só que mesmo a população, mesmo com trabalho de aterro, os catadores vão lá, às vezes durante a noite, para mexer no lixo, no caso que foi colocado. Então, eu acho que não é nem tanto o problema do animal, é um problema do ser humano em reeducação, no caso da sua área ambiental. Então, você acabou concordando com o que eu disse, né? Não adianta tirar o bicho daqui e botar ali, sendo que a população que vive naquele entorno é muito maior. Então, por mais que a taxa de retorno que você observou foi baixa, tem que ser observado se a presença de urubu naquela área foi reduzida. Então, se não foi reduzida, está gastando dinheiro, tempo à toa. Tem que focar mesmo nas medidas indiretas, né? Bom dia, meu nome é Eric, sou biólogo. Eu queria saber como efetivamente conseguir as autorizações necessárias para fazer esse combinado entre o abate seletivo e a dispersão de fogo de artifício, já que é um problema recorrente que a gente encontra em alguns aeródromos que eu faço supervisão. Bem,
por experiência própria, eu consegui aprovar 2 autorizações de abate de urubu. Ela tem que ser muito bem fundamentada. Você não pode simplesmente mandar um plano de manejo de urubu para um órgão ambiental e falar: eu quero abater 500 urubus. Como assim? Como que você vai fazer? Com que técnica? Qual é a metodologia que você vai utilizar? Então a gente descreveu tanto para a base aérea de Ponta Pelada como para o aterro sanitário de Manaus, que depois acabou que não foi executado o plano, mas foi autorizado pelo IPAAM, o abate, eu acho que de 500 ou foi de 300, eu não lembro agora. Porque a gente descreveu todos os métodos que a gente ia utilizar, tendo o abate de alguns indivíduos durante a dispersão. Então a gente ia nas áreas que eles dormiam, nos poleiros dele, a gente ia usar os dispersivos, né, no caso fogos de artifício, que é um recurso que a gente tem, e abatendo 2, 3 indivíduos por dia, ao longo de um período. Depois a gente ia cessar aquele abate e aí utilizar só os fogos, utilizando carcaças penduradas nas árvores. Então é um conjunto de técnica. Então, se o teu plano de manejo ele for bem fundamentado, com base na literatura internacional que existe, no caso de urubu existe bastante coisa já, então você acaba convencendo o órgão ambiental. Agora, outros estados, não sei como que pode ser, talvez seja um pouco mais difícil, mas é a fundamentação do plano. Eu acho que é o principal, é a parte mais importante. Weber, só se tem gente entrando no aterro à noite, catador, não é um aterro, o aterro tem acesso controlado, então já está errado em termos de técnicas de NBR, né? Normas técnicas. Então o aterro precisa ser melhorado, ele não é um aterro, tá bom? Também é uma característica de aterro. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para as pessoas ouvirem a sua resposta. Como identificar quais são as espécies problema no seu aeródromo? Bem, identificar a espécie problema vem através de um monitoramento padronizado dentro do teu aeródromo. Pode ser censo por transepto, censo por ponto fixo. E esse tipo de monitoramento vai te dar aí a lista de espécies. É só observação do animal? Não. Há indícios da presença de animal, fezes na pista, penas dentro de um hangar. Então, é esse conjunto de dados associado com reporte de colisão, quase colisão e avistamento, feito por outros stakeholders, que é enviado para o CENIPA. Então, esse conjunto de dados te dá a lista de espécies problema, e levando em consideração principalmente os danos, né, as colisões significativas, o número de colisão com dano que cada uma dessas espécies tem. Porque não adianta eu colocar na minha lista de espécies problema um beija-flor, um bem-te-vi, sendo que nunca teve uma colisão com ele que tenha causado dano, né? Então, eu imagino que seja a melhor técnica. Então seria a própria resolução CONAMA e S164 para classificar as espécies. Exatamente. Exatamente, desculpa. Utilizando as avaliações de risco, que pode ser a CONAMA ou a IS 164, que vai ranquear todas as espécies. Então, aquele ranking vai te dizer quais são as espécies problema. Ok. Obrigada, Weber. Agradeço. Pessoal, obrigado a todos.